internautas, e sejam bem-vindos a mais um podcast Viola Quebrada. Nessa edição, converso com Ivan Vilela, pesquisador, professor e, lógico, violeiro. Formado em composição e música erudita pelo Unicamp, ele carrega todo o seu conhecimento desse campo e tenta uni-lo ao universo da viola, levando o instrumento a outro patamar. Ouça agora a primeira parte da entrevista, entenda um pouco mais de sua trajetória. Tudo bem, Ivan? Tudo certinho? Beleza. Ivan, deixa eu perguntar assim, você nasceu em Itajubá, né, sul de Minas. Itajubá. Assim, ter nascido nesse local, ter crescido nesse local, motivou seu interesse pela música caipira? Motivou, em parte sim. Em parte porque eu ouvia isso quando era criança, né, e convivia com pessoas. Eu cresci no... Itajubá era um bairro que não era propriamente... Itajubá era uma cidade pequena, então você não tinha periferia. A periferia era o campo já, né? E como a nossa família era muito grande e a gente não tinha dinheiro, então a gente morava nos cantos da cidade para arrumar uma casa grande e barata. Então eu tinha um vizinho meu que era palhaço de folia de reis, então a gente tinha um contato muito direto com esse mundo rural, né? E por falar em família grande também, você é caçula de 11 filhos, né? Você Na realidade tem 10 13, irmãos. né? 13? Que teve 2 que morreram mais cedo, né? E Entendi. quando fizeram essa biografia aí, não esqueceram de contar esses 2, né? Mas só você trilhou esse caminho musical ou Isso, só eu. alguma razão especial? Porque... Não, a música, ela sempre esteve comigo, né? Eu compunha desde os 11 anos que eu ganhei um violão, comecei a compor, não sabia tocar a música dos outros, então eu sabia uns poucos acordes, eu compunha as coisas. Mas a minha casa sempre foi uma casa muito musical. Meus irmãos ouviam muita música, cantavam muito, né? E músicas diversas. Eu tinha um irmão que só ouvia música clássica, uma irmã bitomaníaca, e o resto da turma que ouvia muita música da contracultura, muito John Baez, Bob Dylan, né? A folk music americana dos anos 60, muito rock, né? Ouvi rock demais, assim, ouço até hoje, né? Gosto muito. Então, tive uma formação um tanto eclética nessa fase, nessa primeira infância, né? Também tinha um espaço para música caipira, né? Nessa época não, nessa época menos. Uhum. Eu vi mais da adolescência para frente isso, né? Eu ouvia assim em rádio, mas esporadicamente, né? Mas gostava muito, porque esse mundo era muito próximo de mim. Em 84 você começou o curso de História, não foi? Isso. E foi começando esse curso, foi a partir desse curso que você percebeu que o seu lugar era a música mesmo? Não, eu já era músico antes. Já era músico. Eu com 19 anos já tinha assumido profissionalmente a carreira de músico. Uhum. Isso há 30 anos atrás. Eu vivia de música, né? Dava aula, tocava, e a gente tinha um grupo do que era chamado na época um nome muito que não define nada, de música regional, né? Mineira. E então eu tocava, e aí nessa época eu tinha um violão de 12, mas tocava viola, mas muito pouco, né? A viola propriamente eu fui começar a tocar com 30 anos de idade, né? No ano seguinte você lançou o seu primeiro LP, né? Hortelã, com a Priscila Stefan. E como surgiu a ideia desse álbum? Porque parece que ele foi feito entre amigos, né? O encarte... Na realidade, a Priscila e eu, nós cantávamos, né? E já fazíamos bastante shows, tinha um repertório muito bonito de canções sul-mineiras, né? Uhum. Aí, então, resolvemos gravar, né? Na época era muito difícil gravar. Era uma coisa difícil toda a vida, né? Segundo o dicionário Cravo Albim, você buscava resgatar o lirismo das canções mineiras. Você concorda com isso? Quer dizer, se você tentava resgatar é porque algo havia sido perdido. O resgatar não cabe aí. Aqui, não cabe, né? O sul de Minas é um lugar muito lírico mesmo. Se você ouvir as músicas de lá, você vai ver que tem uma sofisticação muito grande do ponto de vista harmônico, melódico. Uhum. Ao contrário do norte de Minas, que são músicas mais simples e tem uma harmonia, até um tratamento melódico harmônico mais simples, mas tem uma rítmica mais pulsante, né? Então, você tem essa diferença. Quer ver um exemplo claro disso? É o Dércio Marques. Uhum. Se você ouvir os discos do Dércio Marques, você ouve até o Canto da Primavera, um disco dele chamado Canto da Primavera, você vai ver que ele tem um tipo de música. A partir do fulejo, ele começa a mudar. E no Segredo dos Vegetais, é o Dércio no sul de Minas. Foi quando ele descobriu a turma toda que a gente tinha lá no sul de Minas, que era uma turma de muitos compositores, né? Tinha 2 mais velhos, assim, que norteavam a turma toda. E aí
Aí ele pirou. Tanto é que esse disco dele é uma coisa assim, os arranjos, o tratamento, é super melodioso, umas harmonias muito sofisticadas, né, caminhos muito incomuns, né? Em 89 você viajou por Minas Gerais, né? Você percorreu os caminhos que João Guimarães Rosa narra. Na realidade eu já fazia isso antes, né? Vamos só pontuar. Uhum. Essa época eu fiz uma viagem pontual acerca das trilhas do Guimarães, que eu fiz com o Carlos Rodrigues Brandão, né, um antropólogo, com o Eduardo Mandel, que era um fotógrafo, e o Raul do Vale, que era um professor lá da Unicamp. Era uma pesquisa do Brandão e do Raul do Vale, que eles queriam compor uma cantata cênica sobre o Guimarães, que o Raul não deu conta de fazer, né, não conseguiu. E como eu já conhecia bastante a região, que eu viajava muito para lá, então eles me chamaram, eu já pesquisava com o Brandão há alguns anos, né? Uhum. Eles me chamaram para ser guia da viagem dele, né? E o que você viu nessa viagem? Era o que você esperava? Era algo a mais? Essa viagem foi uma viagem muito feliz no que toca encontros, né? Uhum. Então nós passamos 6 dias junto com o Manuelzão, dormimos numa casinha, conseguimos achar uma casinha lá em André que estava vazia, pusemos saco de dormir lá, montamos uma barraca também, passamos 6 dias com ele ficou integralmente por nossa conta, né, assim, conversando, passava o dia inteiro, da hora que acordava, a hora que dormia, né. Manuelzão, é isso? Isso, Manuelzão, personagem do Guimarães Rosa, né, ah, claro. Do Manuelzão e Miguelinho. E todas as indicações que nós tivemos foram felizes, até caminho que a gente errou, deu certo, assim, sabe? Um dia nós erramos uma balsa, eu insisti que era para um lugar, o pessoal para o outro. Enfim, aí pegamos um caminho, saímos num outro lado que não tinha nada a ver com o lugar por onde a gente ia, passamos numa fazenda que nós vimos um homem carreando cana, né, com carro de boi. Aí estava a família inteira fazendo rapadura, porque lá eles fazem rapadura uma vez por ano, né, que é o açúcar do ano inteiro, né, que faz em tabletes, né, imensos. E esse homem era rabequeiro e tocava numa folia, então ele já falou para a gente ir para, quando chegasse no Urucuia, então nós caímos num povoamento do INCRA, que estava abandonado, não tinha luz elétrica, e tinha uma folia de reis temporã. Então foram só sucessos, assim, de... Mesmo os erros deram certo. Todos, assim, foi uma viagem foi coroada de coisas boas, né? Quanto tempo durou essa viagem? Essa viagem durou 28 dias. Nós andamos 4.600 quilômetros. Nossa. Não, mais. Acho que 5.000 e alguma coisa, e estou inventando, não é 1.500 de terra, né? E em 89 você já tinha começado, né, o curso de música na Unicamp? Na Unicamp. Na realidade, o Brandão, que foi um cara que falou, por que você não faz um curso de composição? Eu nem nunca tinha pensado nisso, sabe? Eu já tinha estudado música, né? Tinha estudado em conservatório também. O curso que você fez em Campinas de composição, em composição em música popular ou erudita? Não, erudita. Erudita. Um curso inteiro de música erudita, um curso pesado. Antigamente ele durava 6 anos, né? 6 anos. Eu tive ali, tive bons professores, mas tive 2 que foram mestres mesmo assim, né? Um foi meu professor de composição durante 5 anos, foi o Almeida Prado. Uhum. E o outro virou um irmão, né? Nós moramos juntos, tocamos juntos, montamos grupos, trabalhamos em 2 grupos juntos, foi o Zé Eduardo Gramani. Ambos já faleceram, né? O Gramani morreu muito jovem, né? Morreu com 54 anos. O Gramani a gente tocou muito no trem de corda, que era um trio de violino, violoncelo e violão, que era muito bacana. A gente até hoje não pintou nada na música popular brasileira com aquele recorte. E depois que ele morreu, eu não tive coragem de voltar, sabe? Agora que eu estou criando coragem, eu larguei de tocar violão também, né? Eu ia perguntar justamente sobre o grupo Trem de Corda, né? E era uma tentativa de unir o erudito ao popular? O tempo todo. A minha vida, o tempo todo é isso, né? Porque a minha formação é popular, toquei época já em Itajubá e depois em Campinas, eu tocava muito na noite, né? Essa coisa do popular sempre esteve comigo, né? Então, a partir daí, foi só uma tentativa de estar misturando mesmo essas duas forças que me habitavam, né? E alguma influência do Renato Andrade nesse sentido, de tentar unir a música? Claro, não no sentido de tentar unir, mas eu na época que eu fui compor a ópera caipira, eu sabia escrever para tudo, né? Menos para viola, porque a gente não... Viola ninguém sabe escrever na realidade, né? Agora que estão começando a escrever para viola. Eu já participei de eventos com orquestra aqui em São Paulo que tinham viola, que os arranjadores não escreviam nada, deixavam a parte em branco, né?
Você tinha que estar inventando na hora a partir de tudo que você ouvia ali da orquestra. Então eu peguei a minha viola e comecei a tocar. E nesse tocar eu tive quatro grandes referências ali. Foi o Renato Andrade, o Tião Carreiro, o Almir Sater e o Davinho Moura. Mas o Renato foi muito importante. Eu tenho, inclusive, tem músicas minhas que são quase que tributos a ele, tanto que parece com as coisas dele. E no próximo bloco, Ivan falará sobre sua ópera Caipira e sobre a Orquestra Filarmônica de Violas de Campinas, projeto que dirige. Explicará também o porquê do ressurgimento do instrumento, destacando inclusive a ascensão de Almir Sater. A seguir, fique com a canção Baiãozinho Calungo, de seu álbum Paisagens.